Fundecitrus divulgou nesta segunda-feira, dia 10 de abril de 2023, o número oficial da safra 22-23 de laranja do Brasil. E para a gente entender então como é que foi essa produção, o que marcou esse último ano, quais foram os desafios e o que é esperado daqui para frente, eu vou conversar agora então aqui com o Vinícius Trombin. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado aí pela oportunidade de falar com você e com os citricultores aí que estão nos acompanhando. Vinícius, o número então de 314 milhões de caixas no ciclo que acabou de se encerrar. Qual é a leitura que a gente faz desse número? Ele é positivo? Ficou dentro do que vocês imaginavam? Como é que a gente explica isso para o mercado? Sim, ele é positivo, né? A gente saiu de duas safras anteriores muito pequenas, provocado por secas, né, e geadas também. Então, em relação à última temporada, por exemplo, nós crescemos quase 20%. Mas se a gente compara uma média de 10 anos, né, um período mais longo, a gente vê que essa safra, na verdade, ela se equipara à média histórica dessa década, né? Então, a gente está numa safra exatamente de tamanho médio, né? Não é nem uma safra grande, nem uma safra pequena. Mas diante de duas muito pequenas, essa safra mostrou uma recuperação e um ânimo melhor aí na citricultura. E Vinícius, esse número fica dentro da primeira estimativa de safra de vocês ou a gente teve alguma mudança? A mudança foi muito pequena, né? Então a gente teve menos de 1%, foi 0,86% de diferença em relação à primeira estimativa. Ele foi um pouquinho menor. Cerca de 3 milhões de caixas a menos do que a estimativa inicial lá de maio. E vamos explicar então, perdão Vinícius, vamos explicar então para o pessoal o que tirou essas 3 milhões de caixas, né? Porque é bastante coisa. O que aconteceu? Nesses últimos 2 anos a gente teve muita influência do clima na produção. É de novo condição climática, Vinícius? Sim, mas agora uma condição um pouco melhor, né? Nós tivemos, então, no começo da safra, ainda a persistência de uma seca, né? Chuvas muito abaixo da média histórica, mas quando chegou na metade da safra em diante, até o encerramento das colheitas, as chuvas já melhoraram bem. Isso provocou, então, no início da safra, os frutos sendo colhidos com um tamanho menor do que o projetado, e os frutos finais, do final da safra, das variedades tardias, com tamanho melhor do que aquele que tinha sido previsto. Só que as chuvas persistentes e muito fortes também, elas acabaram provocando também uma queda maior de frutos. Então a gente teve uma elevação da taxa de queda de frutos, o que fez essa safra recuar um pouquinho, essas 3 milhões de caixas aí em relação ao número inicial. Então nós tivemos 2 cenários com as chuvas desse ano, é isso, Vinícius? O positivo para a gente ter uma fruta mais pesada, mas ao mesmo tempo a intensidade dessa chuva acabou ocasionando nessa queda precoce, é isso? É isso mesmo, a gente teve um desequilíbrio na distribuição. O início mais seco e o final muito mais chuvoso. No total, a gente teve aí as chuvas muito próximas também da média histórica. Choveu entre maio do ano passado até abril desse ano, até março desse ano, 1.251 milímetros na média do cinturão, que é muito próximo dos 1.332 milímetros, que é a média histórica aí do cinturão citrícola. Mais um desequilíbrio entre o início e o final da safra. E teve alguma variedade que se destacou em relação a esse aspecto por conta da chuva e queda de fruto, Vinícius? Olha, as variedades tardias, elas tiveram um bom crescimento dos frutos, mas a taxa de queda dos frutos dessas variedades atingiram os maiores níveis desde quando o Fundecitrus faz a pesquisa de safra, que é de 2015 em diante. Então, a gente chegou nessas variedades a uma queda de praticamente 28%, tanto para a variedade Valência, folha murcha, quanto para Natal. Então, a gente teve uma queda muito acentuada desses frutos, atingindo os maiores níveis desde lá de 2015, quando a pesquisa foi iniciada. E Vinícius, em relação à qualidade desse fruto, né? Como é que ficou para essa safra que
vocês trouxeram esse número final agora, então ficou dentro do que é esperado? Essa condição climática traz alguma preocupação em relação à qualidade da fruta, em relação ao que o mercado pede? Como é que ficou em relação a isso? Essas chuvas do final aí da temporada, elas acabam prejudicando um pouco o rendimento industrial, né? Mas o que mais preocupou nessa safra foi enxergar o crescimento dessa taxa de queda, né? Então, não era esperado esse aumento tão expressivo da taxa de queda. Em parte, ele foi causado por essas chuvas do final da temporada, que foram realmente muito frequentes, né? A gente teve várias semanas que choveu praticamente todos os dias, né? E também a taxa de queda, o aumento da taxa de queda causado pelas pragas e doença do cinturão citrícola, né? Então, a fruta, a mosca das frutas e o furão, só essa praga, né? Por conta dessa causa, nós tivemos mais de 6% da taxa de queda, né? O greening em torno de 5,5%, né? Dos 21% que a gente teve de média no cinturão citrícola. Então, é muito expressiva essa perda causada por esses problemas do cinturão citrícola, né? Em relação às áreas de produção, Vinícius, teve alguma região que sentiu mais esses impactos ou isso foi observado em todo o cinturão? Não, a gente tem variações nas regiões. E a região sudoeste, nessa safra, foi a que mais apresentou taxa de queda, né? Então, nós tivemos também um atraso nas colheitas, né? Então, essas chuvas frequentes acabaram atrasando mais o término da colheita e esses frutos ficaram mais tempo no pé, o que também causa maior taxa de queda, né? Então, a região sudoeste foi a que apresentou maior taxa de queda, né? Lá é uma região com propriedades grandes, né? E também o que dificulta encerrar as colheitas rapidamente. E depois a gente teve a região sul, né? Que é uma região que tradicionalmente tem uma taxa de queda mais alta por conta de uma maior índice de árvores com greening, né? Então, essas duas regiões tiveram taxas mais altas do que as demais regiões do cinturão citrícola. Na média, a taxa chegou a 21,30%, na região sul chegou a 22,30% e o destaque aí foi a região sudoeste, que atingiu 25% de taxa de queda nessa safra. E Vinícius, e agora, né, daqui para frente? A última vez que nós conversamos, a gente ainda falava de um laninha, agora não tem mais o laninha, a gente tem a possibilidade aí de um El Niño para o segundo semestre. O que a gente já tem de informação para o próximo ciclo da laranja aqui no Brasil? Nós estamos fazendo os trabalhos de campo, os levantamentos para fazer a estimativa da safra e ela vai ser divulgada. Aproveito a oportunidade aqui para convidar todos no dia 10 de maio, às 10 horas da manhã, aqui no Fundecitrus, em Araraquara, né, na sede da instituição. Quem não puder vir, poderá acompanhar a divulgação dos trabalhos pela internet no canal do YouTube do Fundecitrus. Então, esses trabalhos estão sendo executados, né? A gente está colhendo cerca de 1.500 laranjeiras distribuídas em todo o cinturão citrícola para que a gente possa estimar e apresentar com segurança esse número da próxima safra de laranja. Vinícius, obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez, disponibilidade de vir aqui conversar com Notícias Agrícolas. Então, a gente já tem encontro marcado para daqui a um mês você trazer, então, essas novidades para a gente entender como é que o Brasil chega para esse novo ciclo. Muito obrigada, boa semana. Perfeito, Virgínia. Obrigado a você, um abraço. Portanto, estivemos aqui com o Vinícius Trombin, que trouxe para a gente os números oficiais da safra 2022-2023 de laranja do Brasil. O Fundecitrus, então, encerra a safra com 314,21 milhões de sacas. Esse número fica 0,86% abaixo do que o estimado pela primeira vez lá atrás para esse ciclo. O Vinícius trouxe para a gente que é uma safra média. Diante do que nós vimos nos últimos anos, vale lembrar que a laranja foi uma
uma das principais culturas afetadas por conta do Laninha. Tivemos seca prolongada e depois também teve geada. Então, as duas últimas safras do Brasil tiveram um impacto muito negativo por conta das condições climáticas. Essa safra esboçou uma leve recuperação, mas tem um fator que o Vinícius trouxe para a gente, que as chuvas continuaram irregulares por todo o cinturão citrícolas do país, e isso acabou justificando aí a queda de 3 milhões de caixas, né? Então tem 3 milhões de caixas a menos do que poderia ter sido produzido pelo Brasil se não fosse a irregularidade das chuvas. A partir de agora, o Fundecitrus já começa a fazer o levantamento para a safra 2023-2024. É esperado no mercado uma recuperação do Brasil, principalmente porque a gente não tem mais um Laninha no radar. Teoricamente, teremos aí, ao que tudo indica, os modelos meteorológicos, um El Niño a partir do segundo semestre, mas a tendência, ou pelo menos a expectativa desse mercado, é que de fato haja uma recuperação para a safra do Brasil de laranja no ano que vem. Esses primeiros números, a primeira estimativa será divulgada pelo Fundecitrus daqui a um mês, dia 10 de maio, de acordo com o Vinícius. E a gente vai continuar acompanhando de perto aqui para você continuar sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que a semana está só começando, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.